que os assuntos são bem, né, intimamente ligados, diferentes, mas intimamente ligados. Então, ele foi, né, na dispensa, né, ele foi na dispensa de onde se extrai todas essas grandezas, essas verdades, né? Então, o dom já temos aí a prática, né, já temos a prática dessas ministrações na igreja. Então, irmãos, enquanto o dom, o mantimento está na dispensa, ele não serve para praticamente nada, né? A comida guardada lá na dispensa serve para alguma coisa, irmãos? Enquanto ela está lá, por enquanto nada. Mas quando se precisa, faz o quê? Vai lá na despensa, pega ela e faz o quê? Prepara e dá para as pessoas comerem. Então, né, nós já aprendemos aqui hoje sobre os bons despenseiros. O bom dispenseiro busca no local certo, amém, irmãos? Busca no lugar certo. Né, na época de Eliseu, né, nós sabemos ali que alguém, colhendo ali algumas ervas, né, colheu ali tem uma palavra para aquilo ali, né, colonquinídia, é isso mesmo? Colonquinídia? Evangelista Rafael, com sua memória prodigiosa aí, me ajuda aí. Uma erva, né? Uma erva, pega aí para mim, Edith, lá na época de Eliseu. Então alguém pegou ali, irmão, foi fazer um cozinhado, né? Um cozido, né? Um sopão. E ali alguém pegou algumas ervas e no meio delas vieram algumas ervas venenosas, que a Bíblia dá um nome, né? Colou não sei o que aí, tá certo? Alguém vai achar para mim aí. Misturou. Quando misturaram, irmão, perceberam que tinha algo errado na panela, não é isso? Fizeram o que então? Chamaram o homem de Deus, que é o Eliseu. Eliseu se identificou com o problema. Fala, irmão Eric. Hã? Fica de pé e fala para todos nós essa voz de locutor de rádio aí. Coloquíntidas. Você está vendo? Nome difícil, irmão, tá vendo? Que trem difícil, né? Então alguém pegou essa erva aí, colocou lá, irmãos, né, na panela e perceberam que se tratava de uma erva venenosa. Iria fazer mal para quem comesse. O que fizeram então? Chamaram o homem de Deus, né? O homem de Deus então operou ali um milagre e a sopa foi sarada. Observe que ele não mandou jogar a sopa fora, não. Tá certo? Ele não jogou a sopa fora, ele consertou o problema que havia. Então, nós, como despenseiros, né, como já disse o nosso irmão, nós temos que buscar na fonte certa, amém, irmãos? Tem que buscar na fonte certa, porque buscando na fonte certa, a gente nunca vai servir comida estragada para os outros. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, são capacitações que o Senhor Jesus confere à sua igreja. Passa, Kaique. Motivo dos dons, irmãos. Depois de morrer pelos nossos pecados, na cruz, o nosso Senhor subiu ao céu, né, e entronizado, ele, à destra do Pai, concedeu então de lá para nós esses dons. É de lá que vem. Tiago diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de onde, irmãos? Do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra, nem mudança e nem variação. Está vendo? Então é de lá, irmãos, é de lá. Então tentar fazer a obra de Deus com recursos meramente humanos, a gente nunca vai conseguir. Nunca. Tá? Tem várias denominações, igrejas por aí, que estão tentando fazer o trabalho do Senhor na força do intelecto, na força do braço, na força do jeitinho brasileiro, e nunca vão conseguir. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo, totalmente dependente. E a Igreja Assembleia de Deus é prova disso. Nós somos o movimento do Espírito Santo, né? Fundada aqui no Brasil há 112 anos atrás. Uma igreja dependente do Espírito Santo, sem ter grandes teólogos no meio dela. Não que eu sou contra a teologia, eu sou professor de teologia. Eu recomendo às pessoas que estudem, né? Mas a igreja, né, nunca dependeu disso, ela dependeu do Espírito Santo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. E é por isso que essa obra cresceu do jeito que cresceu. É assustador o crescimento da Assembleia de Deus no Brasil. Ele atrai pessoas, vêm do mundo para ver o que está acontecendo aqui. Trouxeram o pastor da maior igreja do mundo, o pastor David Shaw, falecido agora recentemente aos 90 e poucos anos. Trouxeram ele aqui no Brasil para uma série de conferências. Então o pastor lá de São Paulo, da convenção, saiu com ele pelas ruas de São Paulo, mostrando aqui, ó, ali, ó, Assembleia de Deus, ali, ó, Assembleia de Deus, ali, Assembleia de Deus, ali, Assembleia de Deus. Ele ficou de boca aberta. O homem pastor da maior igreja do mundo, ficou de boca aberta com o que Deus fez e tem feito aqui no Brasil. E nós fazemos parte dessa história, amém? Nós fazemos parte desse movimento, dependente do Espírito Santo, amém? Um homem né, simples, pele queimada pelo sol, mãos calejadas, né, Bíblia na mão, coração pegando fogo e vontade de fazer a obra de Deus. Então, irmãos, essa capacitação, né, essas capacitações, elas vêm do alto, elas vêm lá de cima, tá? Então, louvado seja Deus por essas verdades que nós não buscamos nos homens. Está lembrado da armadura de Saul para Davi? Quem está lembrado? Davi se dispôs a lutar contra o gigante que nem o Saul queria.
Nem o Saul estava disposto a enfrentar o gigante Golias. O Saul mandando os outros, não, vai lá, rapaz, vai lá, ninguém queria ir, né? De repente apareceu um rapazinho, né, franzininho, né, e se dispôs a lutar contra aquele gigante. Depois que o rapazinho conseguiu convencer o Saul de lutar contra o gigante, o Saul falou, então pega a minha armadura. Botaram a armadura do Saul no Davi. O Saul era grandão, né? Quem é grandão aqui, irmão? Eu vi uns irmãos bem grandes aí, né? Bem altos aí. Ali, ó, fica de pé, irmão. Tá? Aí, ó, tá vendo? Ele tem 1,90 m e bordoada, né? Então tá aí, obrigado, irmão. Então pegaram a armadura do Saul, irmão, tá? E colocaram no Davi, que era menorzinho, né? Aí a dupla aí, ó. Rafael e o nosso irmão ali. E o Davi conseguiu andar com aquilo, irmãos? Conseguiu andar com aquilo? Não conseguiu, irmão, não conseguiu. Ele ia se dar mal naquela empreitada, ele ia se dar mal naquela luta, ele não conseguiria, irmão. Ou seja, é roupagem humana para tentar fazer a obra de Deus, né? Deus não precisa de ajudinha de homem, ele já tem tudo preparado, irmão. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Então, irmão, mandou tirar aquela armadura de Davi, né? Jogou o que tem no canto lá. O que Davi fez? Pegou seu alforje, pegou a sua funda, né? Que ele sabia manejar muito bem, né? Sabia manejar muito bem, pegou as pedrinhas lá do ribeiro e foi para a batalha com a fé em Deus. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode passar, Kaique. Não, volta lá, Kaique, um pouquinho, volta lá. Tem citações ali, ó, Atos capítulo 1, versículo 9, né? O comissionamento de Jesus. E também temos Efésios capítulo 1 ali, onde Paulo fala, né, das regiões celestiais e do fundamento, né, da obra do Senhor. Pode passar. Vamos agora aos objetivos dos dons, irmãos. Eu gostaria que os irmãos lessem, que melhor do que eu falar, vai ser os irmãos ler o que está justamente no texto de Efésios. É a sequência do versículo 11, viu? Ah lá, do versículo 12 ao versículo 15. Comigo para espantar o sono, irmão. Vamos lá? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Oh, maravilha, louvado seja Deus. Irmãos, eu vou começar ali das meninos inconstantes. Vamos lá. Já viu menino na igreja? Eu quero beber água, eu quero beber água, eu quero beber água. Enche a paciência do pai e da mãe, faz o pai mais a mãe andar dentro da igreja, que não é costume nosso, não é assembleando, não é costume nosso. Aí pai, ou a mãe, ou a irmãzinha, né, leva lá a criança no bebedouro. Chega lá, irmão, bota isso aqui de água no copo, ó. Está com sede uma criança dessa, irmão? Me fala. Não está com sede, entendeu? Ele é inconstante. A criança é inconstante por natureza. A mesma hora que ela quer brincar, daqui a pouco não quer brincar mais. A mesma hora que ela quer um carrinho, daqui a pouco ela quer uma bola. Daqui a pouco não quer bola mais, quer o videogame. Daqui a pouco não quer nada na vida, quer dormir. E criança é inconstante, tá? Então, vamos agora, pode avançar que agora nós vamos comentar isso aí, Kaique. Vamos lá. Nosso ministério deve realizar na igreja. Então, presta atenção, irmãos. Os 5 dons ministeriais operados na igreja devem operar aquilo ali tudo. Eu fiz um resumo, é lógico, né? Os irmãos estão percebendo ali que eu fiz um resumo. Então, olha a nossa responsabilidade, irmãos. Olha a nossa responsabilidade. Além de tudo, nós já ouvimos aqui nesta tarde, que nos apertou bastante, né? A sermos esses bons despenseiros, né? Da multiforme graça de Deus. Olha a nossa responsabilidade enquanto ministros, né? Da casa do Senhor. Olha lá, aperfeiçoamento dos santos. Esse termo aí eu vou comentar ele logo mais na frente, eu vou me ater a ele um pouquinho, tá certo? Santo na Bíblia é quem, irmãos? Os crentes, irmãos, os crentes. Algumas pessoas falam assim, fulano tem um santinho na casa dele. Não, irmão, isso é imagem de escultura, irmão. Santo na Bíblia é quem se santifica. Isso é imagem de escultura. Nós temos que parar de falar essa linguagem que essa gente ímpia fala. Imagem de escultura, irmão. Santo é quem se santifica. E eu estou olhando para um monte de santo aqui nessa tarde. Amém? Nós somos santos, né? Seguir a paz com todos e a santificação.
Então, irmãos, quando Paulo falou, né, aperfeiçoamento dos santos, ele está se referindo aos crentes em Jesus. Os crentes em Jesus espera que sejam santos, irmãos, na maneira de agir, na maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de atuar, no relacionamento com as pessoas, enfim, com o dinheiro, com o sexo oposto, ou com o mesmo sexo, não importa, nas viagens, como disse o nosso evangelista, né, na faculdade, na escola, no trabalho, dentro de casa, nós temos que ser santo. Ser de santo em toda vossa maneira de viver, né? Disse Pedro, repetindo o versículo lá de Levítico. Então, olha só, segunda obra ali, irmãos, segundo o trabalho nosso na igreja, obra do ministério. Eu coloquei entre aspas ali, realização, que essa obra ali, irmãos, é a realização do ministério. Há pastores que não deixam ninguém crescer, irmãos, e eu conheço pessoas assim. Ele não deixa ninguém crescer, ele poda os outros, porque ele acha que se alguém crescer, vai tomar o lugar dele, pastor Ezequias. Graças a Deus que o senhor nunca trabalhou assim. O senhor sempre deu oportunidade, né? Mas eu conheço pessoas que ele não deixa ninguém crescer, porque ele tem medo das pessoas crescerem. Então, o nosso trabalho enquanto ministros é fazer as pessoas crescerem. Olha lá, ó, para a obra do ministério, realização, irmãos. Jamais devemos podar uma pessoa, devemos sim ajudar ele a aperfeiçoar os dons que Deus lhe tem concedido. Olha o terceiro trabalho nosso que deve ser realizado na igreja: edificação do corpo de Cristo. Tem a ver com construção, irmãos. Então, olha só, para sustentar todo esse edifício aqui, irmão, tem sapatas aqui embaixo, fortes e poderosas, senão não aguentaria. Não aguentaria. Quem lembra aí, irmão, naquela época, que aquele engenheiro, o arquiteto, que tinha uma construtora chamada Sérgio Maia, andou fazendo os prédios começaram a cair. Você lembra daquilo, Silvio? No Rio. Você lembra também, irmão? Aí, ó. Mais alguém lembra, irmão? Só os mais antigos que lembram, né? Hã? Tá aí, tá vendo? O Sérgio Maia, irmão, começou a fraudar o concreto. Começou a fraudar o concreto para ficar mais barata a construção. Ele cobrava tanto, mas entregava de outra maneira. Oi. Aí, ó. Tá vendo? E aquilo, irmão, aquilo deu problema, né? Já era de se esperar que desse problema, só que ninguém sabia o que está acontecendo. Certamente os pedreiros sabiam. Mas como é que você briga com um homem poderosíssimo daquele? Então, o que aconteceu? Deputado, a fachada de um prédio que ele fez, irmão, todas as fachadas caíram. Caíram. A pessoa estava na sala, sentado, né, assistindo lá o seu programa, de repente, irmão, a parede sumiu da frente dele. Caiu tudo. Tá? Foi na época de carnaval. Caiu tudo. Ou seja, construção mal feita. Eu estava lendo um livro do pastor Cho, da Coreia, e ele conta que ele foi pregar, irmãos, numa determinada cidade, e chegando lá na cidade, se hospedou no hotel, aí saiu, né, para dar uma passeada, que a pregação era à noite, à tarde, e saiu para dar uma saída, né, uma passeada na cidade. Aí, acho que foi ele, mas alguém da igreja lá, que saiu passeando com ele, a pé mesmo, foi conhecendo ali o bairro ali, onde estava localizada a igreja, de repente ele passou perto de uma mansão maravilhosa, linda, poderosa, e tinha uma placa assim, ó, perigo, não entre. Aí ele ficou curioso, o que é isso, né? O que está acontecendo? Por que não pode entrar? Aí o irmão lá da igreja falou, pastor, essa casa está condenada. Aí eu falei, mas é uma casa linda dessa, uma mansão dessa, parece muito bem construída. O moço falou, só parece, mas não foi bem construída. A engenharia que fez, pecaram na base. A base dela está podre. Essa casa vai cair a qualquer momento. É linda, maravilhosa, bem construída, para cima, né? A fachada dela muito bonita, mas a base dela não presta, ela vai cair a qualquer momento. Ou seja, irmãos, o nosso trabalho é edificação do corpo de Cristo, mas a Bíblia diz que nessa edificação, irmão, tem uma base, e a base se chama Jesus, amém? É Jesus e a doutrina dos apóstolos. Paulo falou isso lá em Efésios capítulo 1. É a doutrina dos apóstolos e Cristo é a pedra principal desta base, dessa construção, irmãos. Então, nós somos chamados para a edificação do corpo de Cristo. Olha só que maravilha. Então, isso implica, irmão, numa construção. Isso implica em dinamismo, porque a construção não é só a base. Alguém aqui mora no alicerce, irmão? Alguém aqui mora no alicerce? Bati o alicerce, estou morando em cima dele. Alguém faz isso, irmão? Não. A construção tem que continuar, irmãos, tá? A construção não é somente a base, a construção, ela continua. E quando Paulo fala de edificação, está falando primeiro de dinamismo e também implica numa construção ativa. Não é a base somente que nós moramos, batemos o alicerce e fomos pular para cima dele para morar, não. A construção continua. Então, o nosso trabalho, irmão, é dar continuação ao edifício do reino de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Outra coisa mais lá, ó. Nosso trabalho, fazer o quê, irmãos?
Dividir os irmãos, não é isso? Unir os irmãos. Unir os irmãos aonde, irmãos? Na fé. E eu conheço pessoas, irmão, que ganham as pessoas para ele, não ganha para Jesus. Já reparou isso aí? Alguém já conhece alguém assim, irmão? Ele ganha pessoas, ele pastoreia, ele rebanha pessoas para ele. O pastor põe ele para dirigir uma congregação, graças a Deus que aqui na nossa região tem não, mas eu conheço as regiões por aí que tem. O pastor põe ele para dirigir congregação, se o pastor quiser tirar ele, irmão, ele ameaça de levar todo mundo com ele. Então ele está ganhando pessoas para quem? Para ele mesmo, entendeu? Olha lá, ó, o nosso trabalho é unir os irmãos em torno de quem, irmãos? Na fé, fé em Jesus, irmão. Fé em Jesus. Sai o dirigente, mas fica os irmãos que têm fé. Fica os irmãos que têm a fé em Jesus. Eu coloquei até um uai ali, tá, irmão? Uai. E as divisões? Né? Como é que fica? As pessoas que promovem divisão no corpo de Cristo, irmãos, elas estão nesse espírito aí? Não estão, irmão. Na cartinha de Judas, diz que eles são sensuais e promovem divisões. Está vendo, irmão? Então, quem promove divisão na casa de Deus, no reino de Deus, na igreja de Deus, são pessoas que estão fora do projeto. Fora do projeto. Porque o nosso trabalho é unir os irmãos na fé, em torno da fé, irmãos. Tá? Porque a fé que é a firmeza que nós temos aqui nessa terra. Infelizmente, estão acontecendo, né? As divisões acontecem, infelizmente. Mas não é o prazer de Deus que essas coisas acontecem. Essas coisas ferem, machucam, maculam, né, o reino de Deus e fere e mancha a imagem da igreja. Porque as pessoas acusam nós, né, de justamente dessa falta de união. Todo dia divide a igreja, vai dividindo, e, enfim, essas coisas, infelizmente, têm acontecido, e isso não tem sido bom para o reino de Deus. Tá? Essas divisões não têm sido. Jesus muito pregou sobre isso, muito pregou sobre o servir, né, que já foi magistralmente aqui falado pelo nosso evangelista. Jesus pregou tanto sobre isso, sobre a união, sobre o servir, que ninguém quisesse ser maior do que o outro, mas infelizmente hoje, né, tem 2 homens na Bíblia Sagrada que reconheceram o seu lugar. Podemos citar tantos outros, mas 2 foram bem catedráticos em reconhecer o seu lugar, que não era o primeiro. Um foi o Jonatas, né, filho de Saul, reconheceu que Davi era o homem chamado por Deus para ser o rei. Olha, o trono era por direito de Jonatas. O Jonatas, filho de Saul, tinha por direito herdar o trono. Mas ele reconheceu, irmão, que Deus havia chamado Davi. Está vendo aí? O segundo é João Batista. O que João Batista falou? Convém que ele cresça. Alguém para fazer essas invejazinhas? Vocês não tem essas invejinhas na igreja? Não tem, né, pastor? Chegar perto de João Batista e falar: João Batista, a igreja do pastor Jesus está crescendo mais do que a sua, tá? A sua igreja está, cada dia está caindo. E a igreja do tal do pastor Jesus cresce cada dia mais. E acharam que ia provocar inveja no João Batista. Mas ele sabia do lugar dele, como diz o evangelista, né? Ele sabia para qual ele foi chamado, e não queria nada mais além disso. Aí ele falou: convém que ele cresça e eu diminua. Irmãos, como isso está faltando no meio do povo de Deus? Como está faltando isso no meio do povo de Deus? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajuda, que a gente possa reconhecer o nosso lugar. Amém? Então, nosso trabalho também é unir os irmãos na fé. Outra coisa, irmão, levar o conhecimento de Cristo. O que as seitas fazem? As seitas fazem completamente o contrário. Leva as pessoas ao conhecimento da seita, da cabeça do fundador da seita. Todas as seitas fazem isso. Mas os verdadeiros cristãos levam as pessoas ao conhecimento de Cristo. O nosso ministério na igreja, que daqui a pouco nós vamos discriminar cada um deles aí, tem que levar os irmãos ao conhecimento de Cristo. Olha lá, eu coloquei o versículo de 2 Pedro 3,18, que você vai falar de có. Eu quero alguém que fala de có aqui para mim. As irmãs agora. As irmãs. Fala assim, é isso mesmo aí que eles falaram. Fala, irmã. Antes crescer na graça e no conhecimento. Aleluia. Graça é favor de Deus. E o conhecimento ele é buscado, irmão. É a partir de um relacionamento com Cristo que a gente vai adquirindo esse conhecimento, né? Conhecimento da pessoa de Cristo, conhecimento da palavra de Deus. O crente, irmão, tem que se ater a essa verdade, essas verdades. Crescer na graça e crescer no conhecimento. Então, nós hoje pregamos para pessoas, irmãos, que têm curso de faculdade, né? Tem bacharelado, tem formações e várias formações. Tem pessoas na nossa igreja que têm várias formações e até várias faculdades. Mas eles podem ter tudo isso, irmão. Mas nós, como ministros, né,
temos a graça e o conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Sim. Folhagem à raiz. Glória a Deus. Maravilha. Outro mais, irmãos. Aplicar o modelo de... Aí vou entrar no fruto do Espírito, que o nosso irmão evangelista também falou, fruto do Espírito. O fruto diz quem eu sou, os dons diz o que eu faço. Está vendo? Então, enquanto Deus me usa nos dons, o fruto me faz parecido com Jesus. Não vou bater muito nessa tecla, porque o evangelista já bateu. Eu falei que o nosso assunto está bem parecido, os temas, né, bem parecidos. Então, é o fruto que conta quem eu sou, irmãos. É o fruto que conta o meu caráter, tá? Já está bom demais, porque o evangelista Rafael já tocou nesse assunto. Outra coisa, irmão, por fim, levar o quê? A maturidade cristã. Pastor, tudo isso está tirando de onde? Volta a tela, ô Kaique. Olha lá, eu tirei tudo ali, ó. É assim que a gente lê a Bíblia, irmão. É lendo, extraindo as verdades, tá, que está contido nela e aplicando na nossa vida. Tudo que eu falei no próximo slide, eu tirei daí desse texto aí, ó, do versículo 12 ao versículo 15. Pode ir, Kaique? Pode passar. Então, lá, o último item ali, ó, do nosso trabalho que deve ser realizado na igreja é nos levar a todos, tá? Você viu que Paulo usou a palavra lá atrás, até que todos, viu aí? Até que todos cheguemos, ou seja, o pastor John Maxwell, grande palestrante, escritor de livros sobre liderança, uma das maiores autoridades no mundo sobre liderança, John Maxwell, tem vários livros escritos, e ele é cristão, eu tenho livros dele lá em casa, ele escreveu o seguinte: quem chegou no topo sozinho, fez tudo errado pelo caminho. Está vendo? O ideal nosso, como obreiros, como líderes, e como despenseiros, e como portadores desses dons, usados desses dons, é levar as pessoas juntamente conosco, irmãos. Juntamente conosco. Volta lá, Kaique. Olha lá. Ó. Até que todos... Aqui, ó. Cadê? Onde é que está? Me ajuda aqui. Aqui, ó. Está vendo? Todos comigo. Vamos lá? Até que... todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Está vendo aí? Então o modelo é Cristo. Ele é que é o modelo. Nós somos, né, os seus seguidores, pisamos em suas pisadas e vamos. É lógico que as pessoas olham para nós, irmão. Como eu olhar para o pastor Ezequias, as pessoas olham para nós também hoje, né? E alguns não acham a cara bonita, né? Mas pelo menos vê alguma coisa de bom na gente. Então, é importante que a gente vai também aprendendo com quem está na frente e também ensinando quem está um pouquinho mais atrás, para que todos cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Pode passar, irmão Kaique. Olha, eu falei que eu ia parar no termo aperfeiçoamento. Está lembrado que eu falei? Então, vamos lá. O termo aperfeiçoamento significa 3 coisas. Vamos lá, irmãos, comigo? Reparar, preparar e equipar. E aí, irmão, já podia parar por aqui, não podia? Vai, Kaique, o que foi? Então, tá bom. Reparar, preparar e equipar. Pode passar, Kaique. Agora eu vou comentar essas 3 palavras aí, ó. Reparar o quê, irmãos? Todos comigo. Preparar e equipar. Irmãos, isso é o sonho de todo pastor. Isso é o sonho de todo ministério, irmãos. Os ministérios estabelecidos por Deus é para isso aí, ó. É para que todos nós cheguemos nesse patamar. Mas, pastor, a coisa hoje está bem diferente. Sim, irmãos, mas eu não sou pessimista e nem saudosista, apesar de que eu amo a história da nossa igreja. Eu amo a história da Assembleia de Deus. Então, mas não podemos ficar só presos no passado. Tem que prosseguir, irmãos. Prosseguir, avante, caminhando. Então, o nosso trabalho, né, enquanto ministros, né, usados por Deus nesses dons, que nós vamos falar daqui a pouco, a palavra aperfeiçoamento tem a ver com aquilo ali, ó. O pecado deixou estrago em nossa vida, estragou a nossa vida, né? Estragou a vida do homem. Olha quem era Pedro, olha quem era Paulo, olha o próprio Moisés, que já foi citado aqui nessa tarde. Todas as pessoas têm as suas falhas. Deus disse para Paulo que o seu poder se aperfeiçoava na fraqueza. Está vendo, irmãos? Para que ninguém ache melhor do que o outro, se ache melhor do que o outro. É justamente porque tem vários dons. Deus tem à disposição de todos, para que todos possam ser usados. O que não pode é a pessoa falar que não quer, ou que falar que não tem dom. Não pode.
A pessoa, um dia eu estava conversando com o irmão, convencendo ele a fazer o curso de teologia lá em Morés. Ele falou, pastor, não aprendo essas coisas não, minha cabeça não entra nisso não, eu não aprendo isso. E, rapaz, o moço era um pedreiro de primeira qualidade. Ele levantou um prédio lá em Morés, quem for lá em Morés vai ver lá nos fundos da igreja, tem embaixo o refeitório, e em cima tem a sala da escola de teologia. O pastor construiu 2 salas lá, enormes, só para o curso de teologia. Ali tem biblioteca, tem sala de professores, secretaria, tudo preparado para dar curso de teologia. Eu fui diretor dessa escola de teologia lá. Então, eu falei assim, bonito, né, Wilson? Chamava o Wilson, bonito. O pedreiro que pegou esse negócio aqui do buraco, né, fazendo os buracos aqui no chão, levantou esse prédio aqui de 2 andares, a cerâmica, irmão, que ele põe, você pode passar a régua assim nela, ó. Não tem cerâmica desquadrada com a outra, não. A cerâmica dele é perfeita, irmão, na parede e no chão. Eu falei, o pedreiro que faz um negócio desse aqui não consegue aprender uma matéria de teologia? Eu usei esse argumento com ele. Ele falou, rapaz, agora você me apertou. Agora você me apertou. E foi para o curso de teologia, irmão, entendeu? Então, ninguém pode dizer que não tem. Ninguém pode dizer que não aprende. Isso é engano do ser humano. Aprende sim. Olha as irmãs, como é que as irmãs cozinham em casa, irmão, o tempero perfeito, né? A maneira como elas cuidam da casa, né? As irmãs que trabalham além de casa e trabalham fora, ainda dá conta de 2 coisas. Tem mulher que dá conta de casa, do trabalho fora, e menino, né, irmão? Menino ainda para cuidar ainda. As irmãs são verdadeiras mulheres maravilhas. Louvado seja Deus pela vida das irmãs. Então, voltando ali ao nosso texto. O nosso trabalho é reparar, né, através da ministração, os estragos feitos pelo pecado. E tudo isso, irmão, é através da pregação do Evangelho, através da ministração dos dons. Preparar os crentes para a obra do ministério. O ideal de Deus é que todo crente, irmão, seja um obreiro. Está lembrado quando Deus pegou, né, do Espírito, né, da unção que estava sobre Moisés e repartiu sobre os anciãos? O que aconteceu com os anciãos? Quem lembra? Começaram a profetizar. O que o Josué fez? Enciumado, um ciúme santo, né? Correu para Moisés e... Uai, se ele fosse mineiro, né? Uai, Moisés, não estou entendendo esse negócio aí, né? Não, na minha cabeça, Deus só usa o Senhor, tá? É o Senhor o nosso pastor, o Senhor o nosso líder, e tem gente aí fora aí que está profetizando. O que Moisés falou com ele? Rapaz, quisera Deus que todas as pessoas, todo o povo do Senhor fosse profeta, tá vendo? Moisés não queria só para ele não, irmão. Moisés queria levar todo mundo juntamente com ele. Essa é a função do líder, essa é a função do ministro, é levar todas as pessoas juntamente com ele. Então, preparar os crentes para a obra do ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu estava vendo um testemunho de uma menina, de uma senhora, na verdade, de uma senhora, até de outra denominação dela, ela conta que ela foi criada num lar ateu. Alguém já deve ter visto esse vídeo. Ela foi criada num lar ateu. O pai dela preparou eles para serem ateus. Ninguém na casa deles acreditava em Deus. E ela, com 14 anos, ela começou a conversar com a menina que era crente, e a menina começou a evangelizar ela. Ela foi sentir o desejo. E ela foi em casa e falou, pai, a minha colega, a Silvana, me convidou para ir na igreja. Ele falou assim, aqui em casa ninguém vai à igreja, nós não acreditamos em nada disso, isso aí é balela, tá? Essas coisas aí não existem não, Deus não existe, a Bíblia é conversa para boi dormir, nós não acreditamos nisso. Não deixou a menina ir para a igreja. E ela falou com a amiga dela, meu pai não deixou ir na igreja. A menina falou com ela, você pode crer em Jesus e servir ele na sua casa. Quando você puder, aí você vai na igreja. E essa menina, crente, começou a trabalhar com ela à distância, porque o pai não deixava, o pai da outra não deixava. Até que ela completou 17 anos, ela terminou o ensino médio e foi fazer faculdade, o pai queria que ela fosse advogada. E quando o pai dela falou assim, agora você está fazendo seus 18 anos, está quase completando 18 anos, você agora pode ir para a faculdade, você agora tem a sua autonomia. Eu falei, então já que eu tenho a minha autonomia, então agora eu posso ser crente. Eu vou para a igreja. E foi lá na igreja, escondido do pai dela, e aceitou Jesus como Salvador, e voltou, deu notícia para o pai. Pai, tenho notícia para te dar. O que foi? Eu agora sou crente. O pai dela falou assim, aqui em casa ninguém é crente, tá? Aqui em casa não tem esse negócio de crença, não. Você pode abandonar isso. Os crentes fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. E ela insistiu com aquilo ali. Ela falou que não ia abandonar, de maneira nenhuma. Ela foi fazer faculdade e ela ia na igreja. Então, o pai dela falou, então, a partir de hoje, então, você não é minha filha mais. O pai aí já tomou uma medida drástica. E ela, então, foi colocada para fora de casa. É uma família de bem. Botou ela para fora de casa e ela saiu. A primeira pessoa que ela lembrou foi daquela menina que evangelizou ela. Ela procurou ela e a menina levou ela no pastor, o pastor deu apoio, ela ficou 2 anos morando de favor nas casas dos outros, até ela abandonar a faculdade de Direito e foi querer ser missionária. E, para piorar a situação, foi ela falar com o pai dela, mandar um recado para o pai dela, que ela seria
missionário, tinha abandonado a faculdade de advocacia. Aí o pai dela surtou mesmo de vez. Nunca mais quis conversa com ela. E hoje ela era uma mulher crente, mãe de família, esposa de um pastor, e os dois fazem trabalho missionário aqui no Brasil. Está vendo? E ela falou, ó, eu gastei 18 anos para recuperar a minha família de outrora. A minha família de outrora, né? Eu procurei eles, me aceitaram de volta, mas hoje eu tenho a minha família, tenho meu esposo, tenho minhas filhas, e hoje nós fazemos um trabalho missionário. E se aquela menina não tivesse evangelizado, irmãos, imaginou? Então, o querer de Deus é que todos nós possamos fazer a obra do ministério. Quando eu converti, irmão, eu queria pregar até para o vento. Até para o vento eu pregava, irmão. Eu ia fazer serviço lá na escola, eu estudava na escola agrotécnica. Lá eu comecei a evangelizar os outros lá. Fui expulso de lá, porque minha ficha estava bem negra já, né? Aí eu acabei saindo de lá. Voltei para Imorés, comecei a trabalhar, evangelizar meus colegas. Eu ia para o banco fazer serviço de banco para a empresa que eu trabalhava, e eu levava folheto no bolso, irmão. O caixa que me atendia no banco, eu evangelizava ele. Ele acabava de me atender e falou aqui, um folheto da palavra de Deus para você. Fazia isso com todo mundo. Chegava naquelas mesinhas, onde os clientes ficam sentados em alguns bancos, tinha, né? Hoje quase não tem mais essas mesinhas, não. Eu chegava lá, irmão, deixava folheto, deixava mensageiro da paz lá para as pessoas pegarem e lerem. E a minha maior alegria é quando eu deixava lá o folheto, eu saía e daqui a pouco o patrão mandava voltar, eu voltava, tinha alguém pegando aquele folheto e lendo. A minha prazer, a minha alegria é ver as pessoas sendo evangelizadas, tá? Então, irmãos, todos nós fomos chamados para desenvolver alguma coisa na área ministerial. Um de um jeito, outro de outro. Outra coisa, irmão, é equipar a igreja para trabalhar o quê? Unida, irmãos. Unidos, né? Observa o que as formigas fazem com o grilo, irmãos. Uma formiga consegue carregar um grilo? Não, é muito maior do que ela, apesar de que a formiga é muito forte, mas ela não consegue. Mas junta várias formigas, e elas montam em cima dele, matam ele, despedaçam ele e vai levando os pedacinhos lá para dentro do buraco dela, unidas, e elas trabalham unidas. Da mesma maneira as abelhas, só nós seres humanos temos dificuldade. Já reparou? Só nós seres humanos que temos dificuldade de trabalhar com união. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajuda. Passa, Kaique. Analisando os dons de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Quem está com sono aí, levanta a mão, irmãos. Ninguém? Uai, estou entendendo não, hein? Está dando para suportar, irmãos? Então tá bom. Deus abençoe os irmãos. Porque eu queria ter o dom, né? Agora eu vou invejar um pouquinho, né? Queria ter o dom do evangelista Rafael. Né? Ele prega muito bem, ele ensina muito bem, mas eu fico mais mesmo na área do ensino. Eu prego porque a gente é chamado para pastorear e para ser obreiro, a gente acaba pregando. Mas eu confesso que não é muito a minha área. Vamos lá, pode passar, Kaique. Primeiro, apóstolos. Irmãos, eu não fiquei aqui me perdendo em trazer o grego para os irmãos, aqui no grego, que eu tenho lá em casa o dicionário linguístico, que eu poderia trazer, mas acho que a gente perderia tempo, meu tempo é pouco, já está quase acabando, e a gente perderia tempo tentando explicar esses termos no grego, e o X da questão mesmo a gente ficaria prejudicado. Então, o mais importante é a gente saber para que serve esse dom, quem é chamado para esse dom e como desempenhar esse dom, acho que é a coisa mais importante. Então, vamos lá. Apóstolo no grego significa o quê, irmãos? Enviado. Enviado. Aí um camarada aí da televisão se chama apóstolo, pastor Ezequias. Ele foi enviado para onde? Me diga. Apóstolo fulano de tal. Uai, ele foi para onde? Porque pelo que me consta, ele está no Brasil, pregando para a televisão, não visita ninguém, não vai atrás de ninguém, arrecadando dinheiro para comprar fazenda. É enviado de quê? Para quê? Então, irmão, não é bem assim não. Vamos lá. De acordo com o dicionário teológico, o termo ocorre 79 vezes no Novo Testamento. Há 3 grupos de apóstolos. Vamos falar todo mundo comigo, para espantar o sono. Os 12 apóstolos, os apóstolos da ascensão e os falsos apóstolos. Uai, pastor, tem os falsos apóstolos? Infelizmente, hein? Tem demais. Como falso profeta, tem falsos pastores, tem de tudo por aí, né? Infelizmente. Pode passar. Vamos analisar isso aí agora. Os 12 apóstolos do Cordeiro, Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 5, Apocalipse 21, 14. Eu gostaria que alguém abrisse o 21, 14 de Apocalipse aí, para nós. Vamos lá. 21, 14 de Apocalipse. Ó, tá vendo? É pouca coisa, irmão? Olha o que o Judas jogou fora, irmãos. Olha o que o Judas jogou fora. Por causa de quantas moedas, irmão?
fez ele mais rico, irmão? Ia fazer ele ficar mais rico? Milionário? Mega sena acumulada? Nada disso, nada. Jogou fora, irmão, olha lá, ó. O nome dos 12 apóstolos foram parar onde, irmão? Na fundação da Nova Jerusalém. Isso é pouca coisa, irmão? Isso é pouca coisa? Então, olha só. Conta-se que certa feita tinha no país, né, onde persegue os cristãos, ainda tem esse país aí, ainda, né, Coreia do Norte, é extremamente nociva para os cristãos, Afeganistão, Irã, Iraque, Líbia, são países extremamente nocivos para os cristãos. Olha lá o site Portas Abertas, que você vai se deparar com essa lista de países nocivos para o cristão. Num país onde era perseguido os cristãos, antigamente, né, no chamado mundo comunista, onde a Rússia, né, chefiava esse mundo comunista, foram pegos alguns cristãos e eles foram condenados a fuzilamento. A fuzilamento. Conta-se a história, né, que alguém contou essa história, que colocaram eles no paredão, alguns desses crentes, né, colocaram eles no paredão, e os soldados armados aqui, né, com fuzil para atirar naqueles homens, atirar naquelas pessoas. E de repente, irmãos, o general que estava ali comandando aquele fuzilamento falou: alguém aí nega essa fé, nega Jesus? Se negar, sai. Se não negar, continua no paredão. Aí, irmão, ninguém negou, mas um daqueles crentes resolveu negar. Ele negou. Só que quando ele estava negando, irmão, tinha um daqueles soldados ali que já vinha sendo evangelizado por alguém. Ele viu, irmãos, quando descia as coroas em cima da cabeça de cada uma daquelas pessoas. E ele percebeu que aquela pessoa que desistiu, a coroa ficou sem ninguém. O que ele fez? Tirou o fuzil do seu pescoço, tirou a sua vestimenta e tomou o lugar daquele crente que desistiu. Entendeu, irmão? O general rangeu os dentes de ódio, mandou atirar e matar todos eles. Aqueles todos crentes morreram, irmão, morreram, mas a coroa foi colocada na cabeça deles. E o crente que desistiu? Como é que fica a situação daquele crente que desistiu? E aí? Como é que ele vai conseguir conviver com a consciência dele agora o resto da vida, por ter perdido tamanho privilégio? Olha o que Judas perdeu, irmão, que foi lido aí para nós aí agora. Então, olha só. Os 12 apóstolos do Cordeiro foram aqueles que Jesus escolheu pessoalmente, né? São os que estiveram pessoalmente com Jesus, escolhidos por Ele e enviados pelo Salvador para fazer o quê, irmão? Pregar o Evangelho. Eles deram continuidade à obra de Cristo. Os 12 vão se sentar em tronos para julgarem as 12 tribos de Israel. Então, um privilégio muito grande, irmão. É muito grande o que Jesus fez e continua fazendo. E nossa igreja, irmão, está fundamentada na base dos apóstolos. A Bíblia diz, Paulo falou em Efésios, que Cristo é a pedra principal desse edifício, mas que o alicerce é a doutrina dos apóstolos. Qual que é a doutrina dos apóstolos, irmãos? Aquela que eles aprenderam diretamente com Jesus, amém? Diretamente com eles ouviram Jesus, viram Jesus fazer e agora estavam propagando para o mundo. Homens simples, homens, né, que, como diz alguém, não eram homens, né, os mais letrados daquela época, não eram elite religiosa, mas eram homens, né, simples, homens de família, pais de família, trabalhadores, homens desprovidos de ganância religiosa, homens desprovidos de qualquer intenção errada. E Jesus, o pouquinho que tinha, Jesus foi tirando deles, né, foi tirando deles aquele desejo de grandeza, qualquer coisa, né. Então, foi esses homens que Jesus escolheu, esses 12 que ele escolheu. Certa feita, né, eles chegaram perto de Jesus e falaram: ó, na sua glória, nós queremos, né, a mãe dos filhos de Zebedeu, né, eu quero que o senhor coloque um meu filho de um lado seu, outro meu filho do outro lado seu. Mãe, né, pastor? Mãe é mãe, né? Mãe quer o melhor para os filhos, né? Toda mãe quer o melhor para os filhos. A mãe dos filhos de Zebedeu fez um pedidozinho simples, irmão. Simplesinho. Ó, Jesus, na sua glória, eu quero que meus 2 filhos se assentem do seu lado. Isso é mãe, tá, irmão? Não vão julgar lá não, que é mãe. Jesus falou o seguinte: ó, vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou? Pode, podemos. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos beber. Jesus falou: certamente, vocês vão beber o cálice que eu bebo e vocês vão ser batizados com o batismo que eu sou batizado. Agora, sentar-se à minha direita e à minha esquerda, compete a meu Pai que está no céu. Amém? Respondeu ali na hora. Ou seja, Jesus nunca aceitou mania de grandeza no meio dos discípulos. Nunca aceitou. O Heron, eu tenho até que hora? Até as 4, então eu tenho 10 minutos ainda. Amém, irmãos? Esses são os 12 apóstolos do Cordeiro. Vamos agora aos da Ascensão. Quem são os da Ascensão, irmãos? Estes têm um relacionamento especial com a igreja dos gentios. No Novo Testamento temos vários desses apóstolos igualmente chamados por Cristo. Todo mundo comigo, vamos lá?
Paulo e Barnabé, Andrônico e Júnia, Silas e Timóteo. O Andrônico aí, irmão, não bonito para colocar em menino, quando tiver, alguém quiser ter menino aí, tá? Alguém estiver esperando menino aí, ó, já está uma sugestão do nome aí, ó, viu? Paulo e Barnabé. Agora observe aqui para mim, irmãos, olha para mim. Se você começar a ler o texto, a partir de Atos 13, vai falar Barnabé e Saulo. Daqui a pouco, Barnabé e Saulo. Lá na frente, Paulo e Barnabé. Por quê? Porque o aluno suplantou o mestre. Amém? O aluno suplantou o mestre. O ministério de Paulo tomou decolou mais. O Barnabé tinha um chamado poderosíssimo. Eu sou fã de Barnabé. Mas o de Paulo ganhou mais notoriedade. Viu? Então, aí passou a chamar Paulo e Barnabé. Não somente eles, mas esse Andrônico e Júnior, também em Romanos 16, 7, também são chamados de apóstolos. Também o Silas e o Timóteo também são chamados de apóstolos. Ou seja, todo mundo pode trabalhar na obra de Deus, irmão. Aí a pergunta é, a pessoa quer título ou a pessoa quer serviço? Nós viemos comentando isso dentro do carro. A pessoa quer título ou a pessoa quer serviço? Porque serviço tem demais. Tem certeza que o pastor Ezequias precisa de pessoas para ajudar. Agora, Deus livre e guarde alguém que aparecer aqui só querendo título, viu, irmão? Só título. Título é fácil. Tem umas convenções aí que você paga uma taxa. Aí, ó, o Silvio Júnior já. Hã? Tem gente que quer isso também. Tem gente que quer isso. Tem alguns lugares por aí, irmão, que é só pagar uma taxinha que te manda credencial. Ganhou título, tá? Mas dinheiro não compra ministério, irmão. Dinheiro pode até comprar cargo na igreja, viu? Se o pastor não vigiar, acaba se deixando levar por alguém que tem dinheiro e acaba comprando um cargo. Mas não compra ministério, porque ministério vem de Deus. É só Deus quem dá, viu? Pode passar, irmão. Esses são os apóstolos da ascensão, viu? Volta lá um pouquinho, volta lá. São aquelas pessoas, irmãos, né, que não pertenceram aos 12, mas igualmente fizeram um trabalho genuíno, poderoso, maravilhoso, e que deixou marcas, né? Deixou marcas profundas nas páginas do Novo Testamento. Vamos a Barnabé, irmão. Quem era Barnabé? Barnabé era um homem discipulador de primeira qualidade. De primeira. Ele não teve, o ministério dele talvez não teve a notoriedade que o de Paulo teve. Mas olha o chamado deste homem. Quando Paulo converteu, o Saulo, né, chamado Saulo de Tarso converteu, as pessoas olhavam para Saulo, irmão, olhavam assim, esse cara está enganando, ele está fingindo, né? Será que ele é irmão mesmo? Eu acho que esse homem não é irmão não, tá? Não é irmão não. Aí, o que o Barnabé fez, irmão? Passou a mão no Paulo e botou o Paulo para andar com ele. Barnabé era um homem de peso na igreja, peso. Aí as pessoas viam Paulo com Barnabé e falaram, opa, se está com Barnabé não anda andar com gente ruim, porque crente não anda com gente ruim, principalmente obreiro não pode ficar andando com gente ruim. Então o que aconteceu? Quando viram Paulo com Barnabé, falaram, não, esse moço acho que converteu mesmo. Então olha só, olha como é que o Barnabé fez para a vida de Paulo. Olha o ministério de um homem, como que ele é frutífero. A Bíblia diz que ele era homem de bem, e muita gente se converteu ao Senhor através do ministério de Barnabé. Então o que aconteceu? O Barnabé, daqui a pouco, foi sair na obra missionária com Paulo. Atos capítulo 13. Chegou, né, o João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, na primeira luta do ministério. Fez o quê, irmão? Igual mineiro, ó. Cascou fora. Para trás. Cascou fora. Voltou. Esse tem de obra missionária, não dá para mim não. Não aguenta esse trem não, né? Voltou. Aí, na segunda viagem missionária, Paulo, né, Barnabé, deram o relato, foi maravilhoso, Deus fez isso, fez aquilo, Jesus curou, salvou. Agora, na segunda viagem missionária, o João Marcos agora tomou coragem, irmão. Tomou uma bezetacil espiritual, né, sarou aquela doença e foi. Agora eu vou para o missionário. O que o Paulo fez? Quem lembra? Vai não. Aí o Barnabé, não, mas eu quero levar ele. Não, mas ele desiste no meio do caminho. Paulo era sangue, a gente percebe o caráter de Paulo, o temperamento de Paulo, nessas passagens. Paulo era de sangue quente, irmão. Sangue quente. Falei, não dá para levar esse rapaz que nos abandonou no meio do caminho. Aí os dois tiveram, a Bíblia diz que tiveram uma contenda ali, Paulo e Barnabé. Está vendo? Conclusão, o João Marcos não pôde ir na comitiva de Paulo. Aí Paulo foi com Silas, o Barnabé foi com o João Marcos. O que o Barnabé fez, irmão? Fez aquilo que ele mais sabia fazer, discipular. Pegou o João Marcos, irmão, discipulou ele, trabalhou com ele, fez dele um obreiro de peso. Lá na frente, Paulo velho fez um elogio para João Marcos, né? Mandou chamar o João Marcos, falou assim, ó, porque agora ele é muito útil no ministério.
Mas não tem mérito de Paulo naquilo ali. Teve mérito de quem? De Barnabé, que foi paciente, foi amoroso e discipulador. Pode passar, irmão. Falso apóstolo. O próprio texto diz, não vou gastar cartucho com isso. Todo mundo comigo, vamos lá? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11, 13. Não precisa falar mais nada. Olha lá, ó. Olha as qualidades ruins deles. São falsos, são fraudulentos, transfigura. Está vendo? Transfigura em obreiro fraudulento para enganar as pessoas. Pode passar, Caí. Haveria apóstolos hoje? Haveria, irmão? Apóstolos hoje? Existe essa discussão. Eu coloquei essa pergunta justamente porque existe essa discussão. Pode passar. Sim, porém, não como os 12. Viu, irmãos? Não como os 12. Como os 12, nunca mais. Você vê que eles foram parar lá na fundação da cidade celestial, da Jerusalém celestial. O nome deles está lá, então não tem mais. Olha o que o Judas jogou fora. Olha o que o Judas jogou fora. Então, irmão, como os 12, não. Mas tem apóstolo no sentido geral do termo. Como Paulo foi chamado de apóstolo, como Silas foi chamado de apóstolo, como Andrônico foi chamado de apóstolo, então tem apóstolos hoje, a exemplo de William Carey, Daniel Berg e Gunnar Wingren, José Satírio. Viu, irmãos? De todos aqueles ali, o que está vivo é o pastor José Satírio. Quem já ouviu falar da história do pastor José Satírio? Levanta a mão. Ninguém? Escreveu o livro Missão em Cúcuta, na Colômbia. Irmãos, para mim um dos mais... Eu recomendo os irmãos. Não tá publicando mais esse livro. Você vai achar em livros usados. Ou então tentar baixar em PDF na internet. Uma história desse homem é fantástica, fantástica, fantástica que Deus fez na vida desse homem. Tá? Ele era obreiro da Assembleia de Deus de São Paulo, interior de São Paulo. Recebeu um chamado para a obra missionária. O pastor dele confirmou aquela chamada, que ele era um obreiro de peso. Ele sentiu desejo de ir para a Colômbia. Ele teve uma visão. Ele chegou do evangelismo, dobrou o joelho para agradecer a Deus. Ele teve uma visão. Naquela visão, ele estava numa terra diferente e tinha um camarada capinando, com as roupas diferentes. E o camarada pegou a enxada, fez assim, ó, não tem quando a pessoa para de capinar e coloca a enxada assim? Colocou a enxada assim e falou assim, ô pastor José Satírio, falou língua espanhola. E ele entendeu tudo no sonho, na visão. Ei, pastor José Satírio, o senhor está vendo essa terra aqui, ó? Rapaz, tudo precisando trabalhar. Tudo precisando trabalhar. E não tem ninguém que trabalha. Ninguém. E na hora que o homem falou assim com ele, ele viu uma faixa escrita assim, ó, e essa será uma feliz Colômbia. O que ele fez, irmão? Procurou o pastor dele, contou o sonho, o pastor entendeu, comprou a ideia, ajudaram ele financeiramente, pegou a família, irmão, mulher, menino, e partiu estrada fora. Enquanto o dinheiro deu, eles conseguiram pagar ônibus. Quando o dinheiro acabou, eles foram de carona até chegar na Colômbia. Chegou na Colômbia, irmão, sem saber de nada, nada. Foram escorraçados pelo padre da cidade, foram expulsos da rádio pelo padre da cidade. Tá? E ele começou a trabalhar. Hoje a Assembleia de Deus, fundada por esse homem, irmãos, é uma potência lá na Colômbia. A igreja dele, irmão, tem igreja, sede espalhada para várias sedes e subsedes espalhadas na Colômbia, congregações, escola de primeiro e segundo grau, centro de recuperação de drogado, 2 rádios. O padre expulsou ele da rádio, ele comprou depois a rádio que o padre expulsou ele, e a igreja dele tem 2 rádios, tá? E foi embora crescendo, irmão, não parou mais. Pastor José Satírio, tá? É palestrante, é pregador, de vez em quando se traz no Brasil aí. De todos que está vivo, é este homem. William Carey é chamado de o pai das missões modernas. Pai das missões modernas. Foi este homem inglês que desbravou, irmão, que abriu as portas para todos os missionários. Ele foi para a Índia, traduziu a Bíblia para a língua dos hindus, dos indianos, pregou, abriu igreja, fez um monte de coisa lá na Índia, perdeu esposa lá na Índia, e ele é chamado de apóstolo da Índia. Vocês estão me entendendo, então? Os apóstolos modernos de hoje são esses homens, que são desbravadores do Evangelho. Passa, Kaique, meu tempo está acabando. Profeta, irmãos, são aqueles que falam sob a inspiração do Espírito Santo. Por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Lucas 11, 49. Então, irmão, o profeta é aquela pessoa que fala, né, na inspiração de Deus. Dessa maneira, na igreja tem que ter profeta, irmãos. Agora olha para mim aqui, meu tempo acabou já, irmão. Ainda tem mais alguma coisinha ali ainda. Me dá mais 5 minutinhos só, Heron. Olha só, a gente está tão acostumado, irmão, a falar de mau comportamento de pessoas que profetizam, que a profecia está assumindo a igreja. Está assumindo a igreja, irmão. E Deus tem profeta nessa terra. Tem ou não tem, irmãos? Tem profeta nessa terra. Quando eu estava vindo para Mutum, Deus usou 3 pessoas falar comigo. 3 pessoas. E pessoas que Deus usou, que eu viria para Mutum. Além de outras coisas, Deus fez isso também.
Então, irmão, existe profeta nessa terra. Só que nós estamos tão acostumados a falar de profeta que fala e não cumpre, que as pessoas estão fazendo chacota com o dom de profecia e não estão acreditando mais que existe profeta nessa terra. Mas é um engano, ainda tem profeta nessa terra. Amém? Deus ainda está usando pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar, irmão. Função do profeta, todos comigo. Prediziam eventos, avisavam de perigos, confirmavam que Deus havia falado, suas profecias deveriam ser julgadas. Está vendo? Então a Bíblia manda julgar a profecia e não o profeta. Né? Tem várias das funções dele. Pode passar. Evangelista é um propagador das boas novas de Cristo, um ganhador de almas ou de vidas para o reino de Deus. Exemplo, Filipe em Atos 8 foi um exímio ganhador de almas para Cristo. Filipe, irmão, foi para Samaria, depois daquela perseguição da morte de Estevão, e entrou em Samaria, irmãos, pregando o evangelho para todo mundo. Houve um reboliço na cidade. A Bíblia usa uma frase que eu gosto muito. E havia grande alegria naquela cidade. Por causa da Expo Mutum? Por causa da Expo Lajinha? Por causa do carnaval fora de época? Não, irmão, porque o evangelho chegou lá. Está vendo? O evangelho chegou, os bruxos foram convertendo, os pervertidos convertendo, as prostitutas convertendo, os idólatras quebrando idolatria. Isto é evangelho, irmãos. Isso é evangelho. Tá? Pregado por quem? Um homem simples, né? Um evangelista, um homem de bem, né? Casou, teve umas filhas, as filhas dele animadas na igreja também, as meninas também eram profeta. Enfim, um homem dedicado à tarefa de evangelizar. O que a Assembleia de Deus fez, irmão? A Assembleia de Deus cometeu um erro em cima disso aí. Pastores consagravam o evangelista e botavam ele do lado do pastor. Pastor Zequiel vai confirmar o que eu estou falando. Botava ele do lado do pastor e não deixava ele fazer o trabalho. Não, fica aqui, sentado aqui comigo aqui. O evangelista, irmão, é um obreiro de campo. Amém? É um obreiro de campo. É um obreiro para sair, é um obreiro para pregar, é um obreiro para evangelizar, é um obreiro fora. É lógico que ele tem que estar no culto nas quatro paredes, mas o evangelista entende que ele é um obreiro de campo. Pode passar, irmão. Pastor, este apacenta as pessoas na igreja, e que foram ganhas para o reino de Deus. Ou seja, o evangelista ganha, o pastor apacenta. Está vendo? Olha lá. Pastores, comigo lá, pastores cuidam, amam, ensinam, oram, visitam e até disciplinam se precisar. Tudo para ajudar a pessoa a ser crente de verdade. É tirar os carrapichos das ovelhas, né, quando ela se machuca. Exemplo, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentados a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, Atos 20, 28. Pode passar. Mestre. Os mestres são capacitados para fazer o quê, irmão? Ajudarem outras pessoas a compreenderem a palavra de Deus. O evangelista já disse, né, que muitos não queiram ser mestres, porque vai receber mais duro juízo. Infelizmente, ou felizmente, é um ministério que eu aceitei para mim. Eu amei desde o início, eu falei que eu queria, era isso para a minha vida, ensinar a palavra de Deus, e Deus me deu. Os exemplos, Paulo, Barnabé e Apolo. Pode passar, estou acabando já. Sossega aí, o Heron. Acho que falta mais 2 slides, eu acho. Me ajuda aí. Está apressado demais, rapaz? Deus está, né, nos abençoando aqui. Ó. Jesus presente em todos os ministérios. Vamos lá, irmão. Olha lá. Ó. Nós temos Jesus como apóstolo. Olha lá. Ó. Hebreus 3 e 1. Pena que não vai dar tempo de a gente ler as citações. Jesus como profeta. Lucas 24, 19. Jesus como evangelista. Lucas 4, 18. Jesus como pastor. João 10 e 11. 1 Pedro 2, 25. E Jesus como mestre. João capítulo 3, versículo 2. Então, irmão, quando nós desempenhamos esses ministérios, nós estamos trabalhando fundamentados no ministério de Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão com fome, irmão? Meu Deus do céu, o café daqui a pouquinho. Hã? Já está aqui já. Ué. Pode passar. Olha lá. Ó. Um pouco. Tá, volta lá. Deixa ele copiar. Volta lá, irmão. Jesus como apóstolo, Jesus como profeta, evangelista, pastor e mestre. Agora, não, enquanto ele... Deixa eu só falar aqui. Também, na nossa hierarquia assembleiana, qual que é a hierarquia assembleiana, irmãos? Diácono, presbítero, evangelista, pastor. Jesus também ocupa todas essas funções. Jesus foi diácono? Foi, porque ele falou que ele não veio para ser servido, mas para servir. Essa é a função do diácono. Tá, irmão? Presbítero, Pedro chamou ele de bispo das nossas almas. Bispo e presbítero é a mesma coisa. Evangelista, ele falou que o Espírito do Senhor estava sobre ele para evangelizar. Então é evangelista. E pastor, Pedro também chamou ele de o sumo pastor. Então Jesus ocupa a função de diácono, presbítero, evangelista e pastor na igreja. Eu, se eu fosse o senhor, dava glória a Deus, irmão. Só o Hélio que deu. Pode passar. É o último. Ainda um pouco mais. Olha lá, ó. Todos comigo. Os apóstolos guardam a igreja na doutrina. Os profetas guiam. Os evangelistas
Os pastores, os mestres. Aí, irmão. Tem espaço para todo mundo, não tem, irmão? Tem espaço para todo mundo que quiser crescer e ajudar os outros a crescerem. O último slide é o agradecimento. Todo mundo comigo? Não desprezes o dom que há em ti. 1 Timóteo 4,14. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Desculpa por ter extrapolado o tempo, tá? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Obrigado. Amém, glória a Deus. É para isso que essa conferência foi feita, né, irmãos? Para fundamentar mais ainda as nossas vidas na palavra. Quero agradecer o pastor Marcos, também o evangelista Rafael, por essas duas primeiras ministrações. Eu sei que eles vão agora voltar para as suas cidades e gostaria de pedir que antes de voltar ficassem aí para tomar o café conosco e pedir ao pastor Ezequias que fizesse uma oração aqui encerrando esse primeiro momento e a gente retorna daqui mais ou menos 25 minutos, para a gente poder ir assistir a ministração do pastor Elias Gomes, que deve estar chegando por aí. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Nós queremos primeiramente dar bem-vindo, aos palestrantes, especialmente que já estão indo embora, Nosso muito obrigado a vocês e aos demais que irão aí ficar para ainda dirigir aqui a sua palestra. Deus abençoe vocês, porque isso faz bem e é importante, Às vezes os de casa não faz efeito, viu, irmãos? Os de casa não é tão importante para isso. Porém, a gente precisa também de pessoas que se disponham, àquela área de serviço, como vocês ouviram. O pastor Marcos escolheu a área do estudo, a área de palestra. Isso é importante. E a gente, como ele falou sobre o pastor Ezequias, de início a gente se preocupou um pouco mais, foi com a ministração da palavra mesmo, E às vezes a gente esperava tanto com falta de, às vezes, um ensinamento de palestrante, de educadores. Na época não tinha, a Assembleia de Deus começou assim, não tinha tantos educadores. Eu não sei se o pastor Marco lembra disso, mas deve ter alguém aqui que lembra disso da Assembleia de Deus. Não se preocupavam tanto com educadores, mas se preocupavam com alguém que estava disposto a pregar. Às vezes não sabia nem falar direito, mas estava pregando lá e Deus estava salvando. Certo? Deus estava batizando com o Espírito Santo e eu era um desses. Nunca tivemos esse momento, essa hora boa que está acontecendo aí, mas Deus nos deu a graça que nós vencemos, vazamos lá na frente. Hoje nós estamos espelhando nos novos hoje, porque hoje a coisa facilitou, por que não dizer? A Assembleia de Deus abriu os olhos, porque antigamente até questão do seminário, teologia, era um cavalo de batalha, era proibido até fazer, Mas, contudo, nós louvamos a Deus por esses homens que estão aí preparados para trazer para nós alguma coisa. Então, bem-vindo a vocês, que Deus abençoe vocês, e vamos estar encerrando essa partícula, e estaremos então descendo ele para tomar o cafezinho que o Heron mandou preparar para nós. Não sei se é fraco ou é forte, mas nós vamos passar lá para ver depois, tá bom? Nós temos a carta aqui do nosso irmão Wendel, está ali, está aqui sua carta, irmão, é bem-vindo, tá bom? Eles serão os palestrantes também, e o nosso irmão é de Fabriciano, da Assembleia de Deus de Fabriciano, é bem-vindo, tá bom, filho? Está aqui, entrega o Heron para passar para ele. Vamos então encerrar essa partícula. Pai querido, nós te louvamos, nós agradecemos. Momento esse de poder estarmos aqui, ó Deus, ouvindo esses homens que o Senhor tem preparado, Senhor, para estar educando alguém, para estar estruturando alguém, para estar edificando alguém. Que o Senhor possa continuar abençoando como aqueles que estão aí também, meu Deus, para estar fazendo o mesmo que nossos irmãos já fizeram. Continue abençoando o Rafael, nosso irmão também, ó Deus, o pastor Marco, enfim, todos os demais presentes. Que esta
momento, que esse momento, que essa conferência possa trazer algo importante para todos quanto aqui estão presentes e poderão continuar. Estamos certos, Deus, que as nossas irmãs que estão participando aí, terá o seu momento também de estar caminhando para Mutum, levem em paz e que possam ser felizes, meu Deus, na cooperação que estarão dando ali a Assembleia de Deus de Mutum, que é o pastor Marco. Nós queremos acreditar nisso. Mas muitos outros vão continuar aqui, meu Deus, para que mesmo, meu Deus, é para ouvir a Tua palavra, os Teus ensinamentos, para ouvir a aplicação de algo que vem do céu para esses homens estar transmitindo aos nossos corações. E assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Com você. Com você. Irmãos, pode descer para o refeitório, está ali embaixo, né? Só virar na escada ali à direita e está descendo para o refeitório.